Boa tarde. Vamos dar sequência aí ao nosso site construído em HTML, PHP, JavaScript e CSS. E hoje nós vamos desenvolver esse banner animado, que é a segunda parte aí do nosso site. Na aula passada a gente fez a parte de cima, que foi os menus, ok? Está na aula anterior aí no canal. E hoje nós vamos desenvolver esse banner aqui. O que nós precisamos lembrar, pessoal? Primeira coisa que eu tenho que fazer é que o PHP ele só roda a partir do momento que a gente tem um servidor ativo em nosso computador. Então eu vou vir aqui dentro do menu Iniciar e vou digitar esse aplicativo chamado AMP Server. Ele já está aqui na parte superior, ele é um aplicativo, vou dar um clique em cima dele para ele poder carregar as configurações. Vou confirmar aqui com sim, que é o sistema operacional Windows. Ele vai começar a fazer o carregamento dos arquivos necessários para ele poder rodar como um servidor. Esperar alguns segundos. A partir do momento que ele estiver habilitado para que você comece a trabalhar utilizando também a linguagem PHP, na sua barra de tarefas, que fica aqui na parte inferior, ele vai mostrar para vocês o AMP Server. Ele mostra aqui para nós, ó. Ele está verde, quer dizer que ele já está ativo rodando no meu computador. Caso ele não apareça aqui, vocês podem vir aqui nessa seta que são os itens ocultos, e dentro dos itens ocultos vai aparecer aqui o ícone do AMP Server, e ele tem que estar verde para poder rodar, ok? Agora eu vou abrir um editor HTML para isso, então eu vou clicar aqui no iniciar e vou digitar o Visual Studio Code, que é um aplicativo gratuito, onde nós podemos desenvolver as linguagens a qual nós estamos criando o nosso site, ok? Com o nosso Visual Studio Code aberto, eu vou clicar nesse botão aqui, abrir pasta. Vou fazer a localização agora aonde está o meu projeto. Então está aqui, ó, dentro do disco local C2 que é o diretório. Vou procurar a pasta o AMP64. Vou procurar a pasta www e vou dar um clique aqui no nosso projeto, que foi iniciado na aula passada, site_mp. Vou dar um clique em cima dele e vou clicar no botão adicionar para que ele possa colocar o nosso projeto aqui do lado esquerdo. Então eu tenho aqui o arquivo principal, que é o index.html, vou dar um clique aqui nele. A gente começou na aula passada desenvolvendo aqui o Reader. Então o que nós vamos fazer aí? Vou procurar aqui a finalização do meu Reader. Ó, vou aumentar aqui para vocês. Ó. Então aqui eu tenho o fechamento do Reader. Vou clicar aqui no final e vou dar uns 2 enters. Primeira coisa que eu vou colocar é um comentário em HTML, digitando a exclamação, 2 tracinhos. Eu vou colocar aqui, ó, início da construção do banner. Ok? Vou dar uns 2 enters. E agora eu vou começar a criação. Então eu vou criar uma divisão aqui, uma div. Vou colocar um ponto, porque eu quero criar uma classe. E vou chamar de banner. Vou apertar o Enter, ele já criou a divisão com essa classe chamada banner. E a primeira coisa que nós vamos inserir, pessoal, é as imagens, que vão fazer parte do nosso banner, que está disponível lá na pasta IMG. Então eu vou digitar IMG. Vou apertar a tecla Tab e vou dizer que essa minha imagem está na pasta IMG. O nome desta imagem que nós vamos utilizar, vou pegar aqui dentro da pasta IMG, aqui do lado esquerdo. Vou pegar aqui a primeira. A primeira, se eu não me engano, é a parte do celular. Então ela é chamada de celular.png. Então, eu vou vir aqui e vou digitar celular.png. Vou vir aqui no texto alternativo e vou colocar celulares mercado
preso. Então, coloquei aqui a primeira imagem, vou dar um Enter. Vou colocar aqui a próxima imagem, IMG. Coloquei IMG, vou colocar aqui, ó, IMG, é a pasta onde está o nosso arquivo. A segunda imagem que eu quero que apareça é, deixa eu pegar aqui, roupa.png. Então, o arquivo se chama roupa e ele é do tipo PNG. Aqui no texto alternativo eu vou colocar, ó, roupas, mercado, pago. Então, já temos dois banners aí, duas imagens para fazer parte do banner. Vou colocar aqui, ó, IMG. Opa. IMG, vou apertar a tecla Tab e vou colocar IMG barra. A próxima que eu vou usar é o tênis. Então, vou colocar aqui, ó, tênis.png. E aí eu vou colocar aqui, ó, tênis, mercado, preso. Então, são três imagens que nós vamos utilizar para poder colocar aí dentro do nosso site. Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar o que já foi inserido até esse momento. E depois que eu dei um Ctrl S, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir o meu navegador, que é o Chrome. Ok? Ele que eu vou utilizar para visualizar o meu conteúdo. Então, vou clicar aqui dentro do Chrome, ele vai me carregar uma página inicial. Vou dar um clique aqui na barra de endereço e vou digitar o endereço para poder acessar o nosso conteúdo. Então, como nós estamos trabalhando com o servidor, nós temos que digitar localhost barra o nome da pasta aonde se encontra o nosso projeto. Eu estou falando para ele, ó, você vai lá no localhost e lá dentro do localhost você vai abrir a pasta site_mp. Vou dar um Enter, ele já vai abrir o nosso site, já colocando aqui a imagem do celular, depois ele vai colocar a imagem das roupas e depois ele vai colocar a imagem do tênis. Então, ó, já apareceu as três imagens aqui. Essas três imagens nós vamos animar ela através do CSS, ok? O que eu vou fazer aqui? Vou voltar para o meu editor. Dentro do meu editor, agora eu vou fazer as configurações que são necessárias dentro do CSS. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar aqui do lado do IMG. E aqui, pessoal, eu esqueci de um detalhe que é super importante. Eu vou criar aqui, ó, uma tag semântica, que é o main. O main é onde vai o conteúdo central do nosso site. Então, eu vou envolver aqui, ó, barra main. Olha só. Eu tinha esquecido de colocar no início, tá? Mas é interessante colocar para que o Google possa entender as divisões do seu site. Então, aqui abri um main, aqui eu fechei o main, e dentro desse main tem a divisão do nosso banner, ok? Agora eu vou dar um Ctrl S, e agora eu vou vir aqui na minha pasta do lado esquerdo CSS, e vou abrir aqui o meu estilo.css. Vou dar um clique, ele vai abrir aqui. Nós paramos lá a navegação fazendo um efeito no botão, então vou clicar aqui no final dessas chaves. É sempre interessante colocar um comentário para você saber aonde que você está fazendo as configurações. Então, eu vou colocar aqui, ó, configurações do main. Dentro dessas configurações do main, eu vou colocar essa tag semântica main, vou abrir as chaves e vou dizer, ó, eu quero ela com 100% de largura. Eu quero que pegue todo o conteúdo que tiver dentro dela e coloque centralizado, o text align. E eu quero todo o conteúdo que tiver dentro dela, eu quero centralizado. Então, isso aqui são as configurações do main. E ele vai obedecer essas configurações para todo o conteúdo que eu colocar agora dentro do site.
Vou colocar outros comentários, vou colocar mais um comentário aqui, que é as configurações do banner, que é o que a gente vai animar, e vamos usar o CSS. Então aqui eu vou colocar ponto banner, porque é uma classe, então eu tenho que começar com um ponto. Vou dizer que a largura eu quero de 100%. Vou colocar ele centralizado, o seu conteúdo, margem zero alto. E todo o texto que aparecer, eu vou colocar o text align center. Ok? Então essas são as configurações que eu vou utilizar no CSS. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar no meu navegador, que eu estou utilizando o Chrome, e vou apertar a tecla F5 para verificar se ele já colocou todo o conteúdo centralizado. E vocês podem ver que ele aqui está ultrapassando, mas nós vamos configurar isso logo depois. Ok? Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Agora, nós precisamos utilizar a biblioteca jQuery para poder fazer essa animação, para ele ir trocando de uma imagem para outra. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar nesse site chamado jQuery.com, que é uma biblioteca de comandos a qual nós podemos utilizar para poder fazer uma animação dentro do nosso site, ok? Essa biblioteca já vem com os principais comandos. Aqui dentro do jQuery eu vou clicar no botão Download jQuery para pegar esses arquivos. Aqui ele vai me dar o download, todos os links necessários para download. O que eu gosto mais de usar é o que nós chamamos de CDN.